fantástico, né? Com detalhes, esse miolo de intriga, né? Que a gente vai focar e vai dar continuidade à nossa jornada. Eu vou convidar o Isaac para fazer uma leitura, né? Pedindo a Deus que nos oriente, que aplique a sua palavra com proveito ao nosso coração. Senhor Deus Pai, graças te damos mais uma vez porque podemos ler a tua palavra, agradecemos pelo teu Santo Espírito nas nossas vidas, que nos ilumina para que possamos entendê-la e aplicá-la, Senhor, no decorrer do nosso viver. Pedimos que nesse momento abra o nosso entendimento e use o teu servo para nos comunicar as tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. A gente começou num versículo, né, que mostra uma palavra, mais uma palavra de Deus ao coração de Paulo, né? Você observou em Atos 23:11, logo depois que perante o Sinédrio, vocês lembram? Nessa última fala aqui do comandante, ele informa, não é? Que levou Paulo ao Sinédrio, e no Sinédrio houve aquela confusão que nós vimos na semana passada, aquele desentendimento. Paulo percebeu que o encaminhamento que o Sinédrio ia dar ao seu problema seria semelhante ao que deu com respeito a Jesus, não é? E não havia nenhuma acusação contra Jesus, mas quando ele compareceu lá atrás, perante o Sinédrio, o desenrolar, a influência dos judeus, a pusilanimidade, quer dizer, a total desinteresse dos romanos, permitiu que Jesus fosse morto daquela maneira, como dizia o profeta Isaías, né? Um juízo opressor, não é? Cortou, arrancou da vida o Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo usou aquela estratégia. Ele sabia que o Sinédrio era composto de metade fariseus, metade saduceus, que eram rivais, não é? E que havia pelo menos um aspecto, e Paulo ele vai mencionar isso, hoje a gente vai ver, o ponto central da fé, que é a ressurreição de Jesus. Né? Então o apóstolo Paulo chegou no Sinédrio e disse: olha gente, eu estou sendo aqui julgado pela minha crença, pela minha certeza, pela minha convicção da ressurreição de Jesus, é claro. E aí os saduceus e os fariseus se desentenderam, o comandante tirou Paulo do Sinédrio e o prendeu. Então, naquela noite, Atos 23:11, né, no dia seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Interessante esse texto, né? Deus pondo-se ao lado. Né? Deus já habita em nós, Deus habitava em Paulo, mas essa sensação de que está perto, de que está ainda mais próximo, né? Disse: coragem. Veja a palavra de Deus para Josué, né? Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, é como se Paulo estivesse aqui sendo revestido, né, de ânimo, de coragem para o que viria a acontecer. E logo na nossa leitura viu um sobrinho de Paulo, né? É um anônimo, né? A Bíblia não menciona o nome desse rapaz, mas ele ficou sabendo de uma intriga dos judeus. E aí ele foi lá, entrou na fortaleza, provavelmente tinha facilidade. Paulo, como cidadão romano, não é? Tinha esse privilégio, né? O comandante até diz que interferiu em Jerusalém, porque Paulo, ele sabia que Paulo era um cidadão romano. Ele não sabia, né? Paulo é que revelou e levou um susto, né? Esse detalhe Lucas descreve para nós. E aí a gente vê o sobrinho de Paulo prevenindo o comandante, olha gente, vocês viram aqui o detalhe da descrição de Lucas, né? Ele preparou 200 soldados, né? 2 centuriões, cada um comandante de 100, para escoltar Paulo, não é? E da metade do caminho, de um trecho do caminho, uma cavalaria com mais tranquilidade, mais longe de Jerusalém, levar Paulo até Cesareia. E em Cesareia a gente parou o texto quando diz que ele foi detido no pretório de Herodes. Em Cesareia, Paulo vai passar 2 anos, mas ainda vão acontecer aqui um recurso, digamos assim, dos judeus tentando chamar para si o processo de Paulo e tentando, evidentemente, se vingar de Paulo, fazer com Paulo o que fizeram com Estevão. Tá? Mas, e a gente vai focar isso daí. Mas antes da gente focar, nós queremos chegar hoje ao discurso de Paulo ao rei Agripa e a sua esposa Berenice em Cesareia, no final desses 2 anos que ele fica lá. A gente acha até que durante esses 2 anos, né, quando
quanta coisa Paulo produziu? Muito provavelmente, durante esses 2 anos, Paulo escreveu as 4 cartas da prisão, né? Que são as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tá? Mas nós vamos retroceder um pouco àquele discurso que coloca Paulo nessa situação, porque nós queremos comparar esse discurso com o discurso lá. Então, a gente já leu, a gente já comentou, mas vamos nos deliciar de novo, não é? Vendo como é que Paulo ele se ouve naquela palavra que ele deu ao seu povo, porque nós vamos querer comparar esse discurso com aquele lá que a gente ainda não leu, vai ler hoje, que ele fez ao rei Agripa e sua esposa. É interessante ler esses testemunhos, né? Porque a gente fica pensando, interessante o que Paulo fala a respeito da ação de Deus na vida dele. Né? E aí a gente fica pensando, interessante como Lucas foi lá procurar, né? Lucas diz que o método dele para escrever é depois de acurada investigação de tudo desde sua origem. É o método que ele assume para escrever o Evangelho e o método que ele assume para escrever Atos dos Apóstolos. A gente, então, quando vê na carta de Paulo, né, Paulo chamar Lucas de um médico amado, né? Numa das cartas ele dizia, somente Lucas está comigo. Né? Então é muito interessante essa afinidade de Lucas com Paulo e a gente descobrir nessas conversas como que Lucas conseguiu, não é, anotar, registrar. Então a gente fica pensando, interessante o que Lucas registra daquilo que Deus fez na vida de Paulo. O que Lucas quer que Teófilo saiba, não é, do que Deus é capaz de fazer na vida de Paulo. E a gente, quando lê Atos e lê o Evangelho de Lucas, a gente, de repente, percebe que Lucas, ele antevê que não é só Teófilo, né, que vai ler o seu Evangelho e o seu livro histórico. Né? É como se ele estivesse escrevendo com um auditório muito maior. Né? E esse auditório maior é um auditório através dos anos, através dos séculos. Né? É interessante a gente ver a providência de Deus na Bíblia. Então, eu reler esse texto com você e a gente acompanhar com detalhe o que o texto diz, não é desperdício, é proveito. Porque é assim que a gente tem que fazer com a Bíblia. Né? Nós, como crentes, se a gente não tiver esse gosto pela leitura da Bíblia, olha o que nós dissemos já há alguns estudos atrás. O sal, que é a igreja, vai se tornar o quê? Insípido, sem gosto. E vai ser atirado na rua para que os homens passem por cima. Né? A igreja não pode ter esse destino, né? Dos homens passarem por cima dela indiferentes, né? Menosprezando e dizendo o que esses tagarelas têm para falar, como disseram lá em Atenas de Paulo. Né? Só que Paulo ali não tagarelou. Paulo ali não fez um blá blá blá. Está escrito o sermão, que ele, inclusive no final do sermão de Atenas, vocês viram, Dâmaris, Dionísio, pessoas se interessaram, né? Pessoas se converteram. Então a igreja precisa ter essa palavra de autoridade. Né? Então vamos lá. Eu gostaria que a gente recordasse aquela divisão que a gente fez, né? Porque à medida que a gente for comentando, né, nós fizemos a seguinte divisão. Quando a gente lê o sermão, o discurso de Paulo em Atos 22, a gente tem a introdução do sermão, que é do versículo 3 ao 5. Depois nós temos o corpo do sermão, que apresenta 2 aspectos. A conversão de Paulo de 6 a 11, né? E a vocação de Paulo de 12 a 16. E no final, a conclusão de 17 a 21. Então nós vamos focar, né? Introdução, corpo e conclusão. Dentro do corpo, a conversão e a vocação. E vamos aplicar isso à nossa experiência. E depois que a gente fizer esse foco, nós vamos comparar esse sermão aqui lá com aquele que Paulo vai fazer, não é? Lá para o rei Agripa e Berenice, já depois dos 2 anos de permanência dele em Cesareia. Esse discurso aqui foi o estopim para que Paulo começasse a ser perseguido pelos judeus, para que eles definitivamente, inclusive no texto que a gente leu hoje, tramassem. Os camaradas disseram assim para os sacerdotes, vocês lembram do texto que a gente leu? E para os anciãos: a gente não come enquanto não matar o apóstolo Paulo. Deve ter morrido de fome, né? Porque na providência de Deus,
Deus o livrou daqueles homens, né? Isso chegou ao ouvido do sobrinho de Paulo, e falou com Paulo. Paulo encaminhou o seu sobrinho até o comandante, né? Então foi o que a gente viu hoje, né? A gente gostaria que alguém lesse para nós esse trecho de Atos 22, de 1 a 3. Desculpem, de 1 a 5, né? Atos 22, de 1 a 5, um dos nossos auxiliares, pode ser o Isaac, que vai ler para nós. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Então aqui Paulo ele se dirige aos seus irmãos, né? É interessante a dedicatória dele, né? Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós, né? A gente pode imaginar que Paulo nesse momento está pedindo a Deus, né? Está orando a Deus. Eu não sei se vocês lembram daquele versículo de Romanos 10, né? O que Paulo fala sobre a condição do povo judeu diante da revelação do Evangelho, né? Isso tem a ver com esse estado de espírito de Paulo aqui nesse momento, quando ele começa esse discurso. Irmãos e pais, ouvi, né? Então ele está dizendo: Senhor, será que eles não vão enxergar? E ele começa dizendo quem ele era, quem ele foi, o que ele foi fazer a Damasco, e ele quer que aquelas pessoas vejam a reviravolta que se opera na vida dele, a conversão, o ponto central da fé, né? Então, hoje a gente hoje fala muito do direito das pessoas terem religião. Então hoje, claro, as pessoas têm o direito de ter a religião que elas quiserem, falar, mencionar o nome de Deus a hora que quiserem, mas há um detalhe no relacionamento com Deus. O primeiro contato com Deus, o contato genuíno com Deus, a partir desse momento Deus converte o que crê. Deus converte o que crê. É claro que qualquer um tem o direito de dizer que adora a Deus, que tem uma religião que tem Deus, ou mude o nome de Deus, chame de ser supremo, chame de o que quiser. Qualquer pessoa tem esse direito. Mas quando alguém encontra Deus, é convertido, é mudado por Deus. E foi o que aconteceu com Paulo aqui. Então ele já começa o seu discurso nessa expectativa. Por isso ele diz quem eu era, quem eu sou agora, quem Deus quer que eu seja, né? E ele já começa dizendo isso, né? Alguém lê Romanos, pode ser da Luísa, Romanos 10, de 1 a 4. Romanos 10, de 1 a 4. Esse texto a gente está lendo porque esse texto situa a condição desse judeu que vai ouvir Paulo pregar. Romanos 10, de 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo ele vai dizer isso aqui. Paulo vai dizer aqui: eu sigo a lei. Os judeus acusavam Paulo de não seguir a lei. Paulo: eu sigo a lei de Moisés, porque a lei de Moisés profetiza o Messias. A lei de Moisés, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quem foi Abraão? Paulo vai aqui falar de Abraão. Os judeus consideravam Abraão o pai da fé. Os árabes consideram Abraão pai de sua fé, de seu modo de ser, de seu modo de crer, de sua nação, né? De sua religião. Entendeu? As religiões abraâmicas, né? É o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. É um projeto de Deus, aqui já entra o Apocalipse, né? Para o dia em que esses povos vão reconhecer que precisam crer como Abraão creu, né? Então é isso que Paulo, com essa expectativa que Paulo começa aqui, você percebe que ele usa algumas estratégias, né? Por exemplo, ele diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia,
Criei-me nesta cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores mestres. Então, Paulo, o que vocês conhecem, reconhecem em mim, é como se ele dissesse assim, eu sou da nata, né? Agora, é interessante Paulo dizer isso, mas ele não está dizendo isso como uma esnobação. Ele está dizendo que, olha, é para os judeus entenderem assim, gente, eu sou o que vocês acham, não é, de maior que uma pessoa tem que ser. Eu fui. Não me estranhe, não sou louco. Só pode ter acontecido comigo o que Deus operou, o que a Bíblia fez. Eu não estou fazendo de conta, eu não virei cabeça. O que se operou em mim é o que só Deus pode realizar. Então, é com essa expectativa que ele quer abordar dar o seu testemunho aqui, né? A gente quando prega, a gente quando na nossa vivência, né? O crente, ele está expondo, ele está vivendo, ele está falando aquilo que teve referência na sua conversão, no seu encontro com Deus. É uma parcela, né, da personalidade daquela pessoa que Deus alcançou e por meio dela Deus quer dar testemunho da obra que realizou nela e que quer realizar em tantos quantos ele alcançar com o seu testemunho, com a sua pregação. Era o caso do apóstolo Paulo aqui. Eu quero que a gente leia um outro texto que mostra essa encruzilhada, né? Paulo propõe aos judeus, lembrem-se quem eu sou, para que vocês entendam o que Deus fez na minha vida, né? Então, instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, eu estou dentro da exatidão da lei, o fim da lei é Cristo. Os judeus acusavam Paulo de não cumprir a lei, vão acusar aqui, né? Aliás, esse discurso é por causa disso. Eles disseram, ele não cumpriu a lei, ele introduziu estrangeiros no templo. Lá em Cesareia, Paulo vai dizer que não foi nada disso. Quando ele estiver falando com o rei Agripa, né? Ele vai recapitular esse pedaço aqui, essa parte aqui. Então, na exatidão da lei de nós, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois, retórica, né? Eu sou tão zeloso como todos vocês são no dia de hoje. Você equiparando a eles, né? No sentido dizendo, gente, não tem nada de diferente em mim com relação a vocês, exceto a fé. Exceto a fé. Igual ele falou em Listra, lembra? Quando Barnabé e Paulo, aqueles homens achavam que eles eram demiurgos, semideuses, e eles fizeram uma cura, então eles trouxeram sacrifícios, Paulo rasgou a parte de cima da roupa, nós somos homens como vós, exceto o que Deus operou na nossa vida. Vamos ler em Filipenses? Eu gostaria que alguém abrisse aqui em Filipenses, no capítulo 3, de 4 a 6. Esse texto também combina com o que Paulo diz aqui. Instruído aos pés de Gamaliel, na exatidão da lei dos antepassados. Mas o que aconteceu na minha vida? Filipenses 3, 4 a 6. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Está aí Paulo descrevendo quem ele era, né? Mas a gente pode ler o 7 e o 8, né? O Isaac agora vai ler o 7, o 8 e o 9. O que acontece com Paulo, né? Ele vai mostrar isso aqui para o povo de Jerusalém. Ele vai dizer que aconteceu o que ele diz aqui em Filipenses 7, agora 3, né? 7, 8 e 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí, gente, né? A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E Paulo vai dizer aqui, o que ele diz no 4? Persegui este caminho até a morte. Perseguidor, e nesse texto que o Isaac leu em Filipenses, ele fala isso, né? Prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Vamos ler 1 Timóteo 1,13. Né? Eu gostaria que alguém abrisse em 1 Timóteo 1,13
para que Paulo, nesse texto de Timóteo, também mencione, não é? Ele lembra essa condição de perseguidor da igreja com muita tristeza. Ele diz, olha, eu persegui a igreja de Deus, eu blasfemei contra Deus, eu sou o principal dos pecadores, ele diz isso, né? Mas para que em mim o quê? Cristo focasse na minha vida e mostrasse a sua transbordante graça, né? 1 Timóteo, quem achou? 1,13. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Olha aí, é o texto que mostra, né? Quem Paulo era. Ele obteve misericórdia, transbordou. Leia esse texto para mim. Eu não sei se é anterior. É o 14. Então pode ler o 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Vamos ver como é que foi isso, né? Agora eu quero que alguém leia para mim a parte seguinte, que já é o corpo do discurso de Paulo. A gente divide assim em 3 partes, na medida em que a gente pode fazer, para a gente poder delimitar a nossa compreensão, né? As fronteiras, os limitezinhos. Agora a gente quer ver como isso aconteceu. Paulo vai dar testemunho da sua conversão. Nós dissemos aqui nos estudos que a gente, toda hora, a gente se reporta à nossa conversão. Por quê? Porque na nossa conversão, um morreu por todos, Jesus. Logo, todos morreram. E os que vivem são aqueles que creem em Jesus, não vivem mais para seguir. Então, a toda hora na nossa vida, a gente lembra que a nossa conversão é um compromisso total. O que para mim era lucro, considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Tudo na nossa vida a gente tem que subordinar a Cristo Jesus, para que a gente possa cumprir o ministério que a gente tem para cumprir. Não é? A gente tem uma profissão, a gente tem um talento, enfim, o que a gente tem, a gente coloca a serviço do Senhor Jesus. Não é? Então, Paulo ele vai dizer aqui como aconteceu isso. Eu gostaria que alguém agora lesse de 6 a 11. Como foi a conversão de Paulo? Ele vai dizer para os judeus, gente, eu era isso aqui. Eu fui formado aos pés de Gamaliel, eu era zeloso, eu sou bem nascido, eu sou da nata do judaísmo aqui em Jerusalém. Persegui um caminho, vocês aplaudiriam, né? Vocês gostaram disso, eu prendi, eu matei, eu separei famílias e fui para Damasco com a autorização dos sacerdotes para fazer isso em Damasco. O que aconteceu no meio do caminho? Ora, aconteceu. Né? Vamos ver o que aconteceu? Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Isso aqui é uma descrição que Paulo faz da sua conversão, mas qualquer conversão se encaixa nesse modelo. Ora, aconteceu. Né? A gente pode dizer, comigo já aconteceu, com você já aconteceu, é preciso que aconteça com você. É preciso que diga, ora, aconteceu, comigo aconteceu, Deus fez, Deus realizou. Aconteceu. Indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Qualquer pessoa que se converte enxerga essa luz. Porque a Bíblia diz que o nosso coração são trevas. Lá no Gênesis, né, diz que Deus fez separação entre luz e trevas. Isso antes do sol ser criado. Né? Então, o Gênesis diz que o amor de Deus é antes da fundação do mundo. Né? Então, é clara a necessidade, né, nítida a necessidade. Davi ora no Salmo 18 dizendo que na escuridão do seu coração a luz de Deus resplandeceu. Pedro escreve na sua carta que o nosso coração anseia pela luz, que é Jesus, o sol da justiça. Enquanto isso, uma candeia brilha em lugar tenebroso até que o dia clareça. Não é? Então, essa luz você precisa enxergar. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em
trevas. Então aqui diz, verá a luz da vida. Brilhou luz ao redor de mim, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Você também, a voz é a palavra, a voz é a Bíblia. Não é? Toda pessoa que se converte, ela ouve a Bíblia, ela ouve a palavra de Deus. Aquilo fala ao seu coração, né? Repercute aqui dentro, penetra, ganha corpo, converte. Foi o que aconteceu com Paulo. Né? Perguntei, quem és tu, Senhor? Alguém respondeu, sou Jesus o Nazareno a quem tu persegues. Quando você ouvir a voz de Deus, Jesus vai se revelar a você por meio da Bíblia, por meio da palavra. É o Jesus que está aqui na palavra, é o Jesus que Paulo prega, é o Jesus com quem Paulo se encontrou, é o Jesus com quem eu já me encontrei, com quem a minha congregação aqui já se encontrou, é o Jesus com quem você precisa se encontrar. E diz aqui o texto, os que estavam comigo viram a luz, contudo não perceberam o sentido da voz que falava comigo. Conversão individual. Você pode ter um cônjuge, você pode ter um noivo, um namorado, uma pessoa muito amiga, um filho, uma mãe, um pai, mas você vai se converter individualmente, talvez antes, e tomara que seja logo, para que essa pessoa próxima a você veja o efeito disso. Paulo estava tentando aqui no meio dos irmãos dele, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ele deve ter começado a orar, Senhor, abre os olhos dessa gente. Né? E ele aqui está dizendo, olha, eles não perceberam o sentido da voz que falava comigo. A salvação individual, a voz fala com você. Pode ser até que, quem sabe, né, junto contigo esteja falando com ele ou com ela, mas é individual. Ainda que esteja do seu lado, é para você especificamente, para o outro especificamente, é individual. E diz aqui o texto, perguntei, que farei, Senhor? Uma vez convertido, toda pessoa faz essa pergunta, o que eu vou fazer agora? E Deus diz o quê? Levanta-te, te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Quando a gente se converte, a gente se torna servo de Deus. Isso significa o quê? Libertação. Claro que a palavra servo, doulos, no grego significa escravo, né? Mas é escravo da vida, escravo do amor, não é? Nada, não há julgo, né? Paulo diz na carta aos Romanos de maneira clara, nós somos libertos do pecado, né? Da escravidão do pecado, para caminharmos com Deus na liberdade que há em Cristo Jesus. Então aqui, Paulo, agora nós vamos ler de 11, eu gostaria que alguém lesse de 11 até o 12, até o 16. Eu até sublinhei aqui, né? Levanta-te, ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Agora nós vamos ver o que ordenaram a Paulo fazer. E Paulo está cumprindo aqui quando ele fala esse discurso, né? Quando ele dá esse testemunho perante os seus irmãos, os seus queridos irmãos, não é? Ali em Jerusalém, no alpendre do templo. Né? Vamos lá, 12 a 16, a vocação de Paulo. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Interessante, não é? Eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho atrás, né, para o relato de Lucas dessa conversão, o mesmo relato que Paulo fala aqui, porque Lucas detalha a reação de Ananias, a visão que Ananias tinha de Paulo, né, e depois a visão que Deus tinha de Paulo. Né? É interessante isso, né? A gente que é ser humano, às vezes a gente comete uma injustiça. As pessoas são sempre mais do que a opinião que nós temos delas. Né? A gente tem que ter cuidado com a opinião que a gente tem das pessoas, né? Para não reduzi-las, né, a um substrato da nossa própria intuição. Né? Então, Ananias falou: Paulo, Senhor, Paulo,
Esse Paulo, vamos lá dar uma olhada em Atos capítulo 9, né? Paulo, pela ótica de Ananias, Atos 9, de 13 a 14. Alguém lê para mim? Atos 9, de 13 a 14. Paulo aqui menciona que esse homem Ananias, ele aqui, Paulo já está dizendo o aspecto positivo, né, da ordem que Deus deu a Ananias para que ele despertasse Paulo para a sua vocação, batizasse Paulo e indicasse a Paulo que aquilo que Deus tinha para ele, olha, já estava reservado, ser testemunha, não é? Isso que Ananias falou, que Paulo ia ser, terás de ser sua testemunha. Atos 22, 15, é isso, a igreja é testemunha de Cristo. Cada um de nós é testemunha de Cristo. Quem foi Paulo? Uma testemunha de Cristo. Não é? Vamos ler. Como Ananias via Paulo? Paulo, pela ótica de Ananias. Atos 9, 13 a 14. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Claro, Ananias não estava sem razão, não, mas Ananias não sabia o que Deus já havia feito na vida de Paulo. Ananias não sabia o que Deus estava fazendo na vida de Paulo. É típico nosso isso. Ele tem aqui uma visão precisa. Ananias, Senhor, eu tenho ouvido de muitos a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. O argumento de Ananias é fantástico, né? Para que, não só lá, ele para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Eu ouvi direito, Altíssimo? Eu ouvi direito? Agora alguém lê para mim. Paulo na ótica de Deus. Na verdade, é Paulo, é cada um de nós. Deus quer para nós o que aqui ele está dizendo que quer para Paulo, né? Alguém lê para mim agora Atos 9, 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha só, não é? É esse o apóstolo Paulo. É interessante, já o começo do versículo 15, né? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis. Nós vamos ver hoje Paulo testemunhando perante o rei Agripa, né? Isso aqui se cumpriu na vida dele, né? Perante os filhos de Israel. É o discurso que nós estamos lendo aqui. Paulo testemunhou Jesus perante os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Isso aqui é fé, viu, gente? Isso aqui também é milagre, né? O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele dá uma relação de situações que ele enfrentou, fruto da fé, mas todas elas desfavoráveis, né? Todas elas negativas no sentido do sofrimento humano, no sentido da dor, no sentido, né, do risco de morte. A gente pode até depois ler isso, né? Porque uma delas se cumpre na viagem para Roma, que a gente vai ver semana que vem, no naufrágio, né? Mas não vamos dar spoiler, né? Não vamos adiantar, né? Então, meus queridos, vamos continuar, então, até ao versículo 16, tá? Agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados e invocando o nome dele. Irmãos, aqui recebe o batismo e lava os teus pecados. Esse texto não quer dizer que quando você é batizado, como Paulo foi aqui, levantou-se, Paulo foi batizado em pé, né? Levantou-se e foi batizado, não quer dizer que naquele ato os pecados estão sendo lavados. Aquilo representa o pecado já lavado quando do batismo no Espírito Santo, né? Paulo já chegou a Damasco convertido, né? Quando Ananias é mandado ao encontro de Paulo para orar para que as escamas caiam, Paulo já era um crente, entendeu? Então Paulo já tinha tido o seu pecado lavado ali na queda, né? Quando ele caiu por terra, ali naquele momento estava sendo batizado, ali ele foi batizado no Espírito, né? Então o batismo para o judeu naquele momento era algo assim chocante, né? Porque era um ritual
que desde João Batista os sacerdotes achavam que ele tinha sido erroneamente tirado de dentro do templo e exposto fora do templo. Era um ritual que o judeu abominava. Por isso que o batismo, para quem se convertia, era um escândalo para os judeus, né? E aí, Paulo termina na sua conclusão, dizendo, olha, eu voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase, vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Paulo aqui já dá um salto, né? Ele fala, em Jerusalém eu estava, tinha pregado em Damasco, aqui ele não diz, e eu saí de Jerusalém. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Paulo aqui está frisando na conclusão do sermão a sua conversão, como um homem que açoitava, que prendia e agora prega. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes dos que o matavam. Paulo agora está querendo que aquelas pessoas que o ouvem entendam a transformação radical que Deus promoveu na vida, a conversão dele. E aí Paulo fala a palavra aqui, palavra-chave, mas ele me disse, vai porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então Paulo ele dá um salto, né? Lá falando da sua saída de Jerusalém, que corria risco de vida, e a sua vocação para o ministério entre os não-judeus. Aí aqui começou o tumulto que vai gerar a prisão de Paulo e mais tarde o seu comparecimento perante o Sinédrio, né? Mas agora nós também vamos dar um salto, né? Porque agora a gente quer ir para Atos 24, né? Se você lembra a sequência, né? Ele vai comparecer perante o Sinédrio, né? E aí ele vai usar aquela estratégia de jogar saduceus contra fariseus, mencionando que ele apenas acredita na ressurreição e por causa disso ele está sendo preso. Ele vai ser conservado preso. E aí vem o texto que nós lemos hoje, não é? Dos judeus fazerem um pacto entre si, e eles mencionarem aqui que são 40 homens, para que não comam, jejuarem até que Paulo seja morto. Então, Paulo vai ser protegido, porque o sobrinho dele vai avisar o comandante vai mandá-lo para Cesareia. E aí, gente, em Cesareia, Atos 24, 1 a 9, os judeus encontram Paulo lá. Eles vão a Cesareia acusar Paulo perante a autoridade de Cesareia, que é o governador Félix. Paulo agora foi entregue ao governador Félix, né? Houve uma carta, nós lemos a carta aqui, Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde, Atos 23, 26, nós lemos. Um encaminhamento, um documento de encaminhamento. Paulo está preso, então, lá no pretório de Herodes, os judeus vão lá alcançá-lo. Vamos ler aqui agora a peça de acusação, Atos 24, 1 a 9, e a peça de defesa de Paulo brilhante, Atos 24, 10 a 21. Primeiro alguém lê a acusação, vamos pedir depois o advogado, né? Aqui ao nosso lado, o Isaac vai ler 24, 10 a 21, e uma das duas meninas ali vão ler Atos 24, 1 a 9. 5 dias depois, desceu o subsacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feitos notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença.
Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Esse tal de Tértulo era um orador profissional, né? Na verdade, ele faz esse... Todo mundo percebeu, você percebeu, né? A maneira como ele introduz, elogiando o excelentíssimo Félix, né? E depois a definição que ele dá de Paulo, carregando nas cores, né? Ele é uma peste. Porque, tendo nós, versículo 5, verificado que este homem é uma peste, promove sedições entre os judeus, esparsos, os judeus da dispersão, da diáspora, né? Por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, né? Os crentes, os cristãos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo. Eles iam julgá-lo, já tinham uma trama para matá-lo, né? Mas o comandante Elias o arrebatou de nossas mãos com grande violência. O comandante deixou Paulo fazer um discurso. A partir do momento que eles começaram a agitar, né, sacudir pó e gritar, aí que o comandante Elias tirou Paulo dali, que ele ia ser inchado. Não é? Ele talvez não tivesse nem soldados suficientes para poder deter a multidão que ali estava. Então, esse Tértulo, ele é um camarada pago para florear dessa maneira e camuflar, não é, a real dimensão do problema. Não é? E aí foi dada a oportunidade a Paulo para que se defendesse. Né? Então agora nós vamos ouvir a continuação fantástica, a defesa de Paulo, Atos 24, 10 a 21. Acompanhe com a gente. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Límpida, cristalina defesa de Paulo, né? Sem nenhum retoque, sem necessidade da gente acrescentar ou tirar nada. Absolutamente foi isso que aconteceu. Né? Lucas nos coloca diante desses fatos, na narrativa dele lá atrás, e foi exatamente assim que ocorreu. Lembram-se do cuidado dos judeus, tentando, também vendo por uma outra ótica, achando que Paulo tinha que se comportar assim e assado, para manter as aparências, lembram? A gente foi lá na carta aos Gálatas dizer que toda aquela visão judaica era uma visão desnecessária, porque em Cristo Jesus tudo aquilo já significava, já representava passado, mas aqueles crentes de Jerusalém tinham uma carga tremenda por causa da proximidade com o judaísmo, né? Então eles tinham uma dificuldade muito grande de se verem libertos desses aspectos, dessa herança ainda do Antigo Testamento. E aqui, vocês repararam, o ponto central, Paulo repisa a ressurreição até no final, na conclusão da fala dele, não é? Salvo as tuas palavras que clamei, estando entre eles, eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Batendo na tecla de que Jesus ressuscitou e de que nós crentes somos o quê? Paulo diz na carta aos Efésios, o mesmo poder que Deus exercitou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, é o poder que Deus exerce na igreja. Paulo aqui não se afastou em nenhum momento da tônica, da ótica, da ênfase da ressurreição. E lembram-se do querigma? Não é? Paulo falou assim, eles chamam seita, mas eu vou dizer o que é esse caminho. Né?
qual é o ponto principal da pregação acerca do caminho, da pregação acerca de Jesus. Está aqui no versículo 14, né? Confesso-te, está certo. Eles estão dizendo, eu te confesso, excelentíssimo Félix, que segundo o caminho, aqui chamam seita, eles estão chamando seita, segundo o caminho, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Eu sirvo ao Deus dos nossos pais assim, no caminho, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, inclusive que o fim da lei é Cristo. Porque a lei fala, Moisés falou, um profeta semelhante a mim. Paulo está de acordo com a lei. Não é? E nos escritos dos profetas que anunciaram Jesus, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Paulo agora dá uma beliscada dele. Eu tenho esperança em Deus. Eu espero que eles também tenham. Eles também dizem que têm. Agora, a esperança que eu tenho é que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Aqui Paulo está concordando com quem? Qual era a Bíblia de Paulo? Daniel. Haverá ressurreição, né, de justos e injustos. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. E aí ele vai explicar que não criei nenhum tumulto em Jerusalém. Né? Então vamos aqui ver a conclusão. Não é? Depois que Paulo fala, não é? Quem falta ler? Leia para mim de 22 a 27. 22 a 27. Atos 24, 22 a 27, depois da defesa de Paulo, o que acontece? Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lisias, tomarei inteiro conhecimento de vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o como indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passando alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: para agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então a gente viu que aconteceram fatos que decorrem num prazo não contados de dias, mas que Lucas aqui ele sintetiza, né? Então a primeira coisa é que Félix era alguém bem informado a respeito dessas querelas dos judeus e da questão das diferenças entre o judaísmo e o cristianismo, chamado de um caminho aqui, e que havia perseguição e desentendimento. Então ele falou, olha, quando o comandante Lísias descer, eu vou tomar inteiro conhecimento do vosso caso. Não é? E chamou Paulo para uma outra conversa. E a conversa de Paulo assustou Félix. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado. Félix estava interessado em ouvir a respeito da fé em Jesus, mas, como a gente já leu lá em João, o discurso foi um pouco duro, né? E ele não resistiu. 2 anos mais tarde, agora sim, a gente vai ler sobre o discurso de Paulo ao rei Agripa, né? Mas, por enquanto, a gente vai... houve uma troca de comando. Saiu o Félix, entrou Festo, um outro governador. Tá? Félix é esse de suborno. Viu que ele queria que Paulo oferecesse dinheiro para ele soltar Paulo. Paulo não era da turma do suborno, né? E aí os judeus vão fazer uma nova carga, gente. Quando os judeus sabem lá em Jerusalém que Félix sai e entra um novo governador, vem os judeus fazendo uma nova carga. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez. A gente vai pedir que alguém leia a acusação
que está em Atos 25, 1 a 7, e depois a gente vai ler a defesa de Paulo, Atos 25, 8 a 12. Vamos então ver a acusação 25, 1 a 7 e a defesa 8 a 12. Isaac pode ler 1 a 7, depois a Ana Luísa lê 8 a 12. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. A gente está lendo com detalhe esses textos, a gente quer despertar em você o interesse por ele. Você já viu que o gênero narrativo passa por um gênero de um libelo de acusação, depois por um gênero de libelo de defesa, não é? Lucas faz uma distinção. Agora, nesse texto, você repara que na resposta de Festo, não é? Há termos técnicos próprios de um libelo de acusação. Não é? Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia. Ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Isso aqui é narrativo. Portanto, disse ele, aqui já entram os termos técnicos que Festo usa, né? Os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem. Aí já retoma a narrativa, e não se demorando dentre eles mais do que 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, apresentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. E aí a gente vai ver agora aqui, não é? O desfecho. Eu interrompi você, meu Deus? Uhum. Então ele vai ler o 7º, comparecendo ele. Rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Muitas e graves acusações. Não é novidade os judeus trazer essas acusações contra Paulo, só que tinha um detalhe. Não podiam provar. É o detalhe que Lucas acrescenta, dizendo, olha, vocês podem chover com acusação, mas o problema é a prova, né? Então a gente agora vai ver a parte de 8 a 12, que é a contrapartida. O que Festo manda fazer? Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. A gente agora lembrou do primeiro versículo que a gente mencionou essa noite aqui, né? Quando Deus encorajou Paulo e falou, você vai chegar a Roma. E a gente lembra daquela profecia do profeta Ágabo, né? Que pegou o cinto de Paulo e falou que Paulo ia ser preso. E os irmãos diziam, pronto, Paulo, está aí, a profecia. Não vá para Jerusalém, Paulo, que é isso? Estou pronto para ser preso, livre ou preso, eu continuo sendo servo de Jesus e a palavra não vai estar algemada, como ele escreveu na carta aos Filipenses, e eu não tenho medo de nada. Então, é dessa forma que Paulo vai para Roma. E aqui ele apela para a instância, né, que ele, como cidadão romano, a que ele, como cidadão romano, tinha direito. É interessante esse texto, né? E, passados alguns dias, aí entra o rei Agripa. O rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo, Atos 24, 13. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, Félix deixou aqui preso certo homem,
a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Alô, doutor, né? Isso aqui já é um preceito tipicamente romano, né? Já do direito romano, né? Não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem, e levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, particularmente um certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, veio Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade. Paulo foi trazido por ordem de Festo. Lembram da profecia de Ananias? Deus falando para Ananias, ele vai falar perante grandes autoridades, perante reis. Aqui está a nata, né, de Cesareia. Então disse Festo: rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco. Mais um gênero de discurso aqui, né? Vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Vamos lá ao texto da fala de Paulo ao rei Agripa. Eu gostaria agora que alguém lesse para mim, tá? O 26, 1 a 12, desculpem, 1 a 8. Né? A introdução de fazer aquela mesma divisão, não é, que a gente faz, introdução, corpo e conclusão, e a gente pode comparar com aquele discurso de Jerusalém, porque ele tem semelhanças, guarda semelhanças com aquele discurso, porque também é um testemunho. Só que agora o contexto é outro, as pessoas são outras, então Paulo vai modular esse discurso, né? Vamos ler primeiro a introdução, 1 a 8. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Interessante, né? A forma de discurso, a forma de sermão. E Paulo bate o quê? No versículo 9, né? Versículo 8, por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? É o ponto central da fé. Paulo fala aqui de
dá uma ajudazinha, né? Que as 12 tribos fervorosamente esperavam a profecia, não é bem assim, mas no sentido, se a gente pensa lá no Evangelho de Lucas, né? Em Zacarias, em Isabel, não é? A própria Maria, o próprio José, pai adotivo de Jesus, sem dúvida nenhuma havia quem esperasse, né? Então Paulo aqui ele faz essa introdução, coloca uma pergunta e entra no corpo do sermão, né? Ainda falando sobre a sua conversão, né? A gente está vendo aqui, a gente está na memória ainda com aquele trecho lá do discurso de Jerusalém, ele aqui fala quem ele era, né? A origem dele como fariseu, e agora ele vai falar da transformação que Deus operou na vida dele. Ana Luísa, leia para mim de 9 a 12, por favor. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então esse é Paulo, o Paulo opressor, né? E agora a irmã Regina vai ler do 13 até o 18, Paulo dizendo o que aconteceu no meio do caminho, não é? Se quiser dividir com a Ana Luísa, pode. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e para a potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo agora detalha, né? Ele ilustrando a maneira como a sua vocação foi definida por Deus, ele fala dessa maneira ao rei Agripa, detalhando muito mais o que representa a vocação dele para o ministério, né? E vamos ler agora a conclusão, que é do 19 ao 23. Pode ser o Isaac terminando, né? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Brilhante conclusão, né? Esses 2 versículos finais deixam claro que Paulo está dando continuidade ao que o Antigo Testamento diz. A gente tem que lembrar aqui, irmãos, que nesse momento a gente não tem Novo Testamento pronto. A gente tem a Bíblia, tem o Antigo Testamento. O Novo Testamento está sendo escrito. E Paulo diz: alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, era o caso naquele momento, a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Fantástico, né? Eu deixo com vocês, a gente vai interromper aqui,
para retomar o último estudo na semana que vem. Depois você pode comparar com detalhe, né, esse sermão, essa palavra de Paulo, esse testemunho ao rei Agripa. É muito interessante o rei Agripa dizer para Paulo, logo depois aqui, eu vou até avançar um pouquinho nesse texto, mas antes eu não posso deixar de destacar o versículo 19. Pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Eu acho muito interessante esse texto. Nós não podemos ser desobedientes à visão que temos. Quem teve visão celestial? Paulo teve, Isaías teve. Quem mais aqui? Eu cheguei a anotar aqui os profetas que tiveram visão celestial. Daniel teve, Ezequiel teve. Não é? Então, ter visão celestial é enxergar Jesus. É Jesus resplandecer nas trevas do nosso coração, como eu disse aqui. E o resultado, dizendo ele essas coisas sobre a ressurreição, Atos 26, 24, em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Como é que no ponto central do concurso o camarada interrompe Paulo? Qual foi a reação de Paulo? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei. Paulo sabia quem era Agripa. Paulo era um homem bem informado. Na introdução dessa sua fala, ele já define Agripa como alguém que conhece bem da tradição judaica, né? Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Aqui é o apelo de Paulo, né? Esse sermão de Paulo teve apelo, né? Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Interessante, a resposta inteligente de Paulo. Paulo respondeu assim: Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que aqui me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Interessante, a inteligência de Paulo, a inteligência de Lucas, né? É muito interessante essa capacidade de Lucas de retratar com detalhes essas nuances, né? A gente às vezes vê alguns comentários desavisados, né? De gente até muito oculta, né? Dizendo que Lucas apenas empreende um romance, uma narrativa, um monte de invenções. Impossível. A gente vê esses diálogos, essas mudanças de gênero, né? Do gênero narrativo para o gênero do diálogo, para o gênero da entrevista, para o gênero da linguagem técnica na área do direito, do gênero para o sermão, e daqui a pouco de novo um libelo de acusação, daqui a pouco um demagogo, um fraudulento falando. Então é a riqueza dessa narrativa de Lucas pormenorizada que você deve valorizar e se deliciar com ela. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento, pela preciosidade, pelo modo como estamos encerrando o livro de Atos, o penúltimo estudo hoje. E te agradecemos, Senhor, pela tua providência em preservar para nós a Escritura nesse modelo. Louvamos o teu nome e te agradecemos. Abençoa os que estão aqui nos ouvindo. Continua abençoando as pessoas que estão precisando de cura nos hospitais, ajudando o Senhor, as autoridades, nas cidades, o retorno às atividades com sabedoria, com disciplina, com cuidado. Nós agradecemos e nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Queria mencionar só um pedido de oração. A Ana Luísa vai mencionar um pedido de oração. Para nós podemos agradecer durante a semana, né, por essa irmã. Ela se chama Cláudia Valente. E ela disse que a mãe dela, Iracema Valente, de 73 anos, ficou internada por 55 dias. Desde 55, 42 dias ela passou na UTI, mas graças a Deus... Amém. Cláudia Valente, se eu não me engano, é uma grande amiga minha, né, da área de educação, ali do Instituto Dona Sofia. Um abraço para você. E graças a Deus, nós vamos orar de novo. E dessa vez agradecendo. A Ana Luísa não fez a oração, ela vai orar e vai agradecer a Deus a recuperação da sua mãe. Muito obrigado pela sua audiência, aos demais colegas. A gente às vezes encontra com pessoas que dizem: olha, puxa vida, que bom, estou ouvindo você.
E a gente agradece a sua audiência, a sua caminhada conosco, né? Ana Luísa, então, encerra com essa oração, agradecendo a Cláudia novamente. Senhor, eu quero te agradecer por podermos estar aqui, Pai, aprendendo a Tua Palavra, por podermos nos maravilhar, Senhor, com o testemunho desses homens, Pai, desses profetas, desses apóstolos, discípulos, fiéis, Senhor, a Ti. Eu te agradeço por essa oportunidade e te agradeço em especial pela Dona Iracema, pela sua recuperação, Senhor. Amém. Obrigado porque Tu abençoas o Teu povo, Tu abençoas, Senhor, mesmo quando nós não merecemos, mas Tu nos dá segurança, conforto, Tu restaura a nossa saúde, restaura a nossa mente e o nosso coração, Pai. Eu te agradeço pelas bênçãos e te peço, Senhor, que continue a nos abençoar, nos proteger durante toda essa semana, Pai. Eu te agradeço, eu te peço, eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Já. Vou dizer para deixar no like. É para você tem que deixar no like. E te Se inscrever no canal. Para eu entender. Mas aí também. Eu te peço, eu oro em nome de Jesus. Amém. Então eu vou fazer. Da próxima vez eu vou começar a pedir para dar um like. E se inscrever no canal. Vai. Esse Eu acho que canal é melhor como porque você tem esse computador